Já de volta aqui com o Gazeta Entrevista e conosco está o Sandro Roberto Bezerra, ele é coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o encontro que será realizado com os dirigentes de partidos, advogados de partidos, candidatos, que serão candidatos nas eleições desse ano, para falar das novidades da Justiça Eleitoral. Já, antes de conversar com o Sandro, deixa eu chamar aqui o patrocinador do Gazeta Entrevista, a Copserge, nossa parceira, a instituição que faz um grande trabalho social, que oferece oportunidade de renda para milhares de famílias. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Então, boa tarde, Sandro, bem-vindo ao Gazeta Entrevista. A gente comentava agora há pouco que as eleições já estão aí, né? O processo está prestes a começar oficialmente e tem muita novidade nessas eleições, resoluções, mudanças na lei. Então é preciso realmente um mini curso para se atualizar, né? Com certeza é importante que os candidatos, né, aliás, os pré-candidatos, os partidos políticos principalmente, eles estejam a par, né, principalmente das alterações que houve na legislação eleitoral para este ano. Sim. Então, este ano, por exemplo, nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que muitos chamam de fundão, né, em torno de 1 bilhão e 700 milhões que será utilizado nas campanhas eleitorais. Nós temos a definição do limite de gasto por candidatura, né, também a lei já trouxe quais são as definições. O financiamento prévio de campanha eleitoral também. Então, são algumas novidades que nós iremos abordar com os grandes protagonistas da eleição, né? Por exemplo, esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha é a mesma coisa do fundo partidário ou não? Não. São matérias diversas, né? Sim. O fundo partidário ele já existe há cerca de 20 e poucos anos. O fundo especial, ou fundão, como é dito mais facilmente, ele foi criado o ano passado, né, e destina recurso público, como eu falei anteriormente, da ordem de 1 bilhão e 700 milhões, para os partidos políticos investirem nas suas candidaturas. Então, na verdade, serão usados 2 recursos públicos este ano na eleição, o fundo especial e o fundo partidário. Pois é. É só para o telespectador entender os meandros da coisa. Agora, você falou aí de teto de gastos por candidatura. Não sei se você tem aí decorado esse número, mas como é que é a realidade para o Acre? No Acre foram definidos de acordo com o número de eleitores. Então, para governador do estado, o limite de gasto está em 2 milhões e 800 mil reais. Para senador da República, 2 milhões e 500 mil reais. Deputado federal, 2 milhões também e 500 mil. E deputado estadual, esse é um teto nacional, 1 milhão de reais é o limite de gastos de deputado para deputado estadual. Até esse valor pode ser gasto, né? Exatamente, até esse valor pode ser. O que não quer dizer que o candidato vai gastar tudo isso. Exatamente. Em relação a financiamento, tem o financiamento público e essa questão do financiamento privado, alguém pode fazer doação ainda? Pode. A pessoa física pode fazer doação para o candidato de sua preferência, só que ela só tem que se ater ao seguinte: se for uma doação financeira, esse limite ele é até 10% dos rendimentos que a pessoa obteve no ano anterior à eleição, ou seja, do que obteve até o final do exercício de 2017. Então, sim, até 10% ela pode fazer doação. Se ela ultrapassar esse limite de doação, aí ela com certeza vai ser aplicada uma multa em razão de ultrapassar esse limite. Sandro, uma coisa que acontece nessas eleições é essa chamada pré-campanha, que na verdade, em alguns casos, se configura uma verdadeira campanha. Até o Ministério Público está de olho nos pré-candidatos, mas o que eu quero perguntar é com relação ao financiamento desta fase, porque, pelo que a gente vê, esses pré-candidatos
não estão gastando pouco dinheiro, né? Deslocamento, eventos, encontros, assessores, enfim. Isso onde é que se encaixa na lei? Essa sua pergunta é bem interessante e é uma das situações que a legislação provavelmente vai ter que avançar para englobar também esses gastos da chamada pré-campanha. Para a Justiça Eleitoral, o gasto o gasto e depois a prestação de contas, somente no período eleitoral. A campanha começa no dia 16 de agosto. Esses recursos gastos nessas pré-campanhas, que a gente vê os candidatos em todo o país, visitando estados, visitando cidades, levando as suas mensagens pré-eleitorais, essas não estão ainda no âmbito da Justiça Eleitoral. Infelizmente, então ainda não vai estão. ser cobrada nenhuma prestação de contas? Com relação a esse período, não. A prestação de contas para a Justiça Eleitoral é a partir do registro da candidatura, que aí o candidato tem que tomar as providências com relação à abertura de conta bancária, recebimento de recursos e tudo mais, né? Porque nessa fase já dá para colocar alguém em larga vantagem, desde que tenha recurso financeiro, daquele que não tem, ou que só tem para gastar durante a campanha oficial. Então é preciso muita atenção, o Ministério Público tem que ver isso, né? Com certeza, eventuais abusos, né? Com certeza os órgãos competentes, Ministério Público, e até mesmo um ou outro candidato que de repente se fiscalizam entre si, eles podem, eventuais abusos, com certeza serão submetidos ao crivo do judiciário, né? Agora, em relação a mudanças, a restrições daquilo que pode, do que não pode, principalmente em relação à propaganda, tem muita coisa? Olha, propaganda, neste nosso encontro, que vai ser realizado agora no dia 12, na próxima quinta-feira, no auditório do Ministério Público Federal, nós iremos abordar os assuntos relativos a registro de candidatura. Sim. E prestação de conta, arrecadação de recursos e prestação de conta. A propaganda eleitoral em si, ela deve ficar para uma outra oportunidade, né? Porque o que é bem necessário também. Exato, até mesmo porque a própria legislação, às vezes, traz algumas situações que geram realmente dúvidas. E é bom os candidatos dos partidos saberem para evitar, né, de repente, desrespeitar a legislação e se vinha a ser imposta uma penalidade. Ô Sandro, essa semana teve uma polêmica aí sobre os candidatos ficha suja. Como que acontece a apreciação da justiça para com o registro de candidatura? Ele pode registrar e a justiça indeferir ou ele pode sequer nem registrar? Bem, todo cidadão que quer ser candidato e está com seus direitos políticos em pleno vigor, ele pode, através do seu partido, ele pode pedir o registro da candidatura à Justiça Eleitoral. Evidente que a Justiça Eleitoral vai fazer uma análise sobre essa candidatura. Saber se ele, de repente, foi condenado judicialmente, saber se ele teve as contas dele apreciado pelos órgãos de conta em situações de insanabilidade. Então, a Justiça Eleitoral, com a atuação também do Ministério Público Eleitoral, vão fazer esse juízo de valor com relação aos pedidos de registro de candidatura. Todos os pedidos de registro de candidatura submetidos à Justiça Eleitoral, eles são analisados, né? E ao final, a Justiça Eleitoral decide se o cidadão pode ou não efetivamente ser candidato. Então, quem diz que vai registrar a candidatura tem que se lembrar que tem que passar por esse crivo, né? Com certeza, né? Com certeza a legislação prevê toda a documentação, todas as certidões, as informações que devem conter o pedido de registro de candidatura para a Justiça Eleitoral justamente fazer essa análise e depois deferir ou não o registro da candidatura. Até porque tem político que se aproveita de situações e coloca na justiça uma culpa que é dele. Aí vai dizer que, porque é perseguido, é porque é perseguição, enquanto na verdade é ficha suja. Exato. Mas, normalmente, quais são os erros mais comuns? O que acontece que os advogados, os dirigentes de partido acabam falhando diante da justiça? Olha, muitas vezes, com relação especificamente à prestação de contas, às vezes é um lançamento indevido, né? Às vezes é uma informação que a legislação prevê que todo recurso, por exemplo, financeiro que receba, ele tem que em 72 horas deve ser informado à Justiça Eleitoral para dar publicidade. E muitas vezes eles esquecem, né? Ou mesmo fazem questão, às vezes, muitos a gente vê que infelizmente fazem questão de nem informar isso, mas quando da prestação de contas final, por exemplo, a Justiça Eleitoral tem mecanismo de verificar o que foi publicado e o que não foi, né? Muitas vezes, um erro que infelizmente ainda
são poucos, mas acontece pagamento de pessoas em cash, em dinheiro vivo. Não pode. Existem as formas de pagamento que a legislação traz, né? Então, essas situações todas que os candidatos realmente têm que se ater. Uma questão que vem à tona. Quando chega no dia da votação, tem candidato que contrata cabos eleitorais, o que não é vedado. Só que aí o candidato vai contratar 3.000 cabos eleitorais. Como é que fica uma situação dessa? Uma das novidades, uma das situações também, o TSE inclusive já divulgou e no encontro também nós vamos abordar, existe a limitação de contratação de pessoal que trabalha na eleição. Sim. Né? Então, o próprio TSE já colocou lá na página dele quais são os limites de cada candidatura. O limite que candidato a governador, senador, deputado federal, deputado estadual pode fazer. Então, se você ultrapassar esses limites, você realmente pode ter problema com a justiça eleitoral. Por quê? Isso pode vir a caracterizar até um abuso do poder econômico. Sim. E abuso do poder econômico, se o candidato foi eleito, é praticamente certo que ele, além de responder o processo, é praticamente certo que ele pode ter até o diploma cassado. Sim. Né? Um abuso de poder econômico. E como é que é feita essa escolha, esse critério? Qual que é da quantidade de cabos eleitorais? É proporcional ao que? A população? É proporcional ao ao número de eleitores. Sim. É proporcional ao número de eleitores e parte do município com o maior número de eleitores e o TSE faz os cálculos e aí divulga quais os limites máximos por candidatura. E, a propósito, uma contratação de um cabo eleitoral, de alguém para trabalhar na campanha, ela se dá com carteira de trabalho assinada? Como é que funciona? Na verdade, o ideal é que o candidato ele faça pelo menos um contrato. Né? A gente tem que ter em mente que as contratações de pessoal no âmbito eleitoral para trabalhar em campanha, ele não gera vínculo empregatício. Né? Mas o ideal é você fazer um contrato, porque você tem como provar o que realmente você contratou, a forma como o serviço foi contratado e como vai ocorrer a remuneração. Então é importante que os candidatos e os partidos tenham isso em mente, que eles façam essa contratação realmente utilizando um contrato. Porque é bom tanto para eles como para a própria justiça eleitoral. Para ambas as partes Exatamente. fica mais seguro. Exato. Agora, a gente sabe que é a política, né? São os políticos. Eu não vou generalizar, mas tem muitos que gostam de infringir a lei, né? Quer dizer, fazem naturalmente. Sim. E aí, como é que faz para segurar essa turma? Tem mecanismos, por exemplo, cruzamento de informações? Sim. Desde 2016, por exemplo, o TSE fez um acordo com vários órgãos, né, como, por exemplo, Receita Federal, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, para verificar situações que levariam a indícios de irregularidades. Por exemplo, em 2016, o que se verificou em vários indícios foi pessoas que eram beneficiárias de programas sociais, que em tese não têm assim maiores recursos para financiar uma campanha, apareciam como doadores de campanha. Sim. Né? Então, o que se previa à época era que essas situações fossem encaminhadas, dependendo das situações, fossem encaminhadas à Polícia Federal para as investigações. Né? Então, nós temos notícia de que realmente, Brasil afora, acho que até aqui mesmo no Acre, algumas pessoas tiveram problemas. Por quê? Como é que você vai justificar? Se você recebe recursos de programa social, como por exemplo Bolsa Família, como é que você vai alegar que você está fazendo uma doação para um político? Em tese, quem doa é a pessoa que realmente tem um recurso, salário fixo, tem um recurso, tem maiores condições para fazer uma doação, sempre limitada aos 10%. Né? Muito bem. Sandro Roberto Bezerra é coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral. E na próxima quinta-feira, reforçando o convite, Sandro, acontece esse encontro, vai ser no auditório do Ministério Público Federal, ali próximo à OAB. Certo. A partir de que horas? A partir das 8h30, né? Então, nós estaremos lá e os colegas da Secretaria Judiciária irão abordar a parte de registro de candidaturas. Muito bem. E aí os dirigentes de partidos, os advogados, os pré-candidatos, enfim, interessa todo esse público e até nós, jornalistas, para que a gente possa ter mais base. Obrigado, Sandro. Por nada. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante, aguarde.